Agora pausa o vídeo, tente responder essa próxima questão. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem. Isso aqui é só história. Ciente disso, não sei o quê, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Já fizemos uma questão parecida com isso. Considerando que esse caminhão está carregando 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga para não ultrapassar? Então o que você faz? Você pega, você já utilizou 900 telhas. Se você fosse utilizar telhas, quanto que você poderia utilizar? Ainda poderia utilizar 600 telhas, correto? Porque você já utilizou 900, caberia 600. E quanto vale 600 telhas? Você faz uma relação entre elas. 1.500 telhas vale 1.200. Então, eu vou até deixar os zeros aqui, porque eu vou cortar aqui, por exemplo, 3. Aqui vai ficar assim. Quando eu corto 3, vai ficar 500 telhas equivale a 400 tijolos. Então, 100 telhas seria igual a 80 tijolos. Pronto, 80 tijolos. Então, se eu tenho 600 telhas, eu vou ter 80 vezes 6, que seria igual a 480 tijolos. Isso aqui é uma forma que você pode utilizar para poder responder. Você acha a razão entre os valores. Você poderia fazer isso aqui, 15 sobre 3. Então você saberia aqui que seria 5 sobre 4. Essa razão, 5 sobre 4. E a partir disso você pega o que está faltando. Se você já usou 900 telhas, você poderia usar 1.500, poderia usar 600 telhas. E aí você usa a proporção entre eles. Então no caso aqui, eu fiz a proporção de telha para tijolo. O tijolo é mais pesado, ele cabe menos. Então, no caso, a proporção é 4 sobre 5. Né? Porque aqui eu dividi telha por tijolo. Então, e esse valor aqui são 600 telhas. Então, para evitar qualquer dúvida na hora de montar 5 sobre 4, 4 sobre 5, você faz. Eu quero colocar 600 telhas. E isso pesa X. Só que eu sei, na proporção aqui, que 5 telhas pesam 4 tijolos. Né? Aqui tem mais, aqui tem menos. E aí pronto, você chega na solução. Agora pausa o vídeo, tente responder essa próxima questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas a seu filho, então a massa corporal dele é de, uma regra de 3, né? 5 gotas para 2 kg, 30 gotas, que é a mesma coisa que 5 vezes 6, vai ser igual a 2 vezes 6. Vai ser igual a 12 quilos. Então, gabarito aí, 12 quilos. Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água de descarga em vez dos 15 usados nas não ecológicas. Qual será a economia diária de água obtida ao substituir uma bacia não ecológica que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga por uma bacia ecológica? Então, o que você faz aqui? Ele quer saber a economia. Então, se você utiliza 15 litros na não ecológica e você está gastando 60 litros por dia, então é porque você está usando 4 vezes. Você vai usar a ecológica que gasta 6 litros, então você vai utilizar 4 vezes também, você vai gastar 24. E antigamente você usava 60. Só que você não quer a resposta 24, você quer saber quanto que você economizou. Seria 60 menos 24 igual a 36. Essa questão aqui já foi respondida, nós já fizemos ela em vídeos anteriores, então você não precisa fazer. Pausa o vídeo, tente responder essas próximas 2 questões. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa, então vamos escrever aqui, alunos 20. E nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas e arrecadaram, vou botar aqui alimento para ficar diferente, 12 quilos de alimento por dia. Ou seja, ao todo, eles arrecadaram 120 alimentos, correto? Então, qual o raciocínio que você pode utilizar aqui? Você pode fazer até para raciocínio lógico. Eles tiveram quantas horas de trabalho? 10 vezes 3, 30. Então, 120 por 30 igual a 4. Eles arrecadaram 4 quilos por hora de trabalho. Mas são 20 alunos. Então, quanto cada aluno arrecadou? 4 sobre 20. Então, 1 sobre 5 quilos é o que cada aluno arrecada por hora. Um aluno trabalhando 1 hora arrecada 1 sobre 5 quilos. Ou seja, se o aluno trabalhar durante 5 horas, ele arrecada 1 quilo de alimento. Pronto. Agora, ele falou que 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Olha só, 30 novos alunos. Isso é um erro muito comum. Se você tinha 20 e agora tem 30, você tem 50 novos alunos.
Então é um erro muito comum colocar 30, muito cuidado com isso. Se ele está falando o valor final, ou se ele está falando o aumento. Isso aí serve para porcentagem, serve para várias questões de regra 3 compostas, é muito comum. E aí você vai trabalhar 20 dias por 4 horas. Quanto de alimento você vai arrecadar? Então vamos lá. Você vai ter aqui 80 horas trabalhadas vezes 50. Então você vai ter 80 vezes 50, você vai ter 40 vezes 100, 4.000 de trabalho. E cada hora trabalhada dessa arrecada 1 sobre 5. Então na hora que você faz essa multiplicação, você chega em 800. Qual vai ser o total de alimento arrecadado? 920, né? Porque ainda tem que somar com aquele valor inicial. Então o gabarito seria 920. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais para almoço durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquirida seria suficiente para o número de dias igual a... Então aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional, correto? Se você tem 750 empregados e dura 1 sobre 25, se essa empresa tivesse mais 500, ou seja, cuidado, novamente aqui ele está falando o aumento, se ele tivesse 1.250, seria 1 sobre x a quantidade de dias que isso iria durar. Então você faz a multiplicação aqui, aqui você pode fazer os cortes, aqui você pode dividir por 25, aqui ficaria 3 e aqui 5, e aí você faz 3 dividido por x é igual a 5 dividido por 25, é igual a 1 sobre 5. Então x é igual a 15, isso iria durar 15 dias. Pausa o vídeo, tente responder essas próximas 3 questões. Certa máquina trabalhando 5 horas por dia produz 1.200 peças em 3 dias. Aqui pode fazer raciocínio lógico já, né? Em 3 dias ela faz 1.200, então em um dia ela faz 400. Trabalhando 5 horas, então ela faz 80 peças por hora. O número de horas que deverá trabalhar no sexto dia para produzir 1.840 peças, se o regime do trabalho fosse 4 horas diárias, seria... Então o que ele está falando aqui? Vamos esquecer esse primeiro cenário. Esse primeiro cenário só serve para você saber que ela produz 80 peças por hora. Agora ela vai trabalhar 4 horas por dia. Ela trabalhando 4 horas por dia, ela vai fazer quantas peças? 320. No sexto dia, para poder fechar 1.840, então o que nós vamos fazer? Vamos calcular quanto que ela vai produzir em 5 dias. Seria 1.600 peças. Quantas que faltaram? 240. Então faltaram 240 para poder fechar essas 1.840. Então no sexto dia, eu vou ter que trabalhar quantas horas? 3 horas. Se ela trabalhar 4 horas durante 5 dias, no sexto dia ela precisa trabalhar 3 horas para poder fechar as 1.840 peças. Era essa a pergunta e a resposta, então, no caso, seria de 3 horas. Em 10 minutos, 27 secretários com a mesma habilidade digitam o equivalente a 324 páginas. Na mesma condição, se o número de secretários fosse 50, em quantos minutos, teoricamente, eles digitariam 600 páginas? Então aqui eu já acho mais interessante, como os números estão meio quebrados, fazer por aquele conceito mesmo de... Nós temos o tempo aqui, 10 minutos, secretários 27 e páginas 324. Ele quer saber de 600. Se o número de secretário fosse 50, confere para não é aumentou 50. Não, aqui ele já está falando do valor final. Em quantos minutos? Eu quero saber isso aqui, o tempo. Então pode essa variável aqui. E mantém constante o número de páginas. Se eu tenho que fazer o mesmo trabalho, quanto mais tempo eu tenho para fazer o mesmo trabalho, eu preciso de menos secretário, certo? Porque imagina que eu tenho que fazer 100 páginas. Uma coisa é eu ter 10 secretários, cada um fazendo lá o seu trabalho, cada um só vai escrever 10 páginas, vai precisar de pouco tempo. Agora, se eu tenho um secretário, eu vou ter que aumentar esse tempo dele para ele poder cumprir esse trabalho. Agora, manter a quantidade de secretários iguais. Eu tenho a mesma quantidade de funcionários. Quanto mais tempo eles trabalham, maior a quantidade de páginas escritas. Então, 10 sobre x é igual a 50 sobre 27 vezes 324 sobre 600. Aqui nós vamos fazer o seguinte procedimento. Esse aqui corta com isso aqui. Então vai ficar 27 vezes 600 é igual a 5 vezes 324x. Aqui nós vamos fazer a divisão aqui por 3. Isso aqui vai ficar igual a 9. E aqui vai ficar igual a 108. Aqui eu vou fazer uma outra divisão por 3, por 9 logo, né? Posso cortar logo aqui por 9. Aqui ficaria 90 mais 18, aqui seria 12. Posso cortar 600 por 12, seria igual a 50. E 50 com 5 seria igual a 10. Então, meu x seria igual a 10. Eles fariam isso em 10 minutos. Está proporcional aqui a razão desses valores. Por último, sabe-se que 5 máquinas, todas de igual eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 dias, se operarem 5 horas por dia. Então, vamos fazer logo esse cálculo aqui. 5 máquinas produzem 500 peças. Então,
cada máquina está fazendo 100 peças em 5 dias. Então, cada máquina está fazendo 20 peças por dia. E elas estão trabalhando 5 horas por dia. Então, divide por 5, cada máquina está fazendo 4 peças por hora. Se 10 máquinas iguais às primeiras operarem 10 horas por dia durante 10 dias, o número de peças produzidas seria... Então, ao todo, você vai ter cada máquina trabalhando 100 horas. 100 horas. Cada máquina possui 4 peças por hora. Então, cada máquina vai fazer 400 peças. Eu tenho 10 máquinas, então eu teria 4.000 peças sendo produzidas. Com isso, nós finalizamos a nossa revisão. Na próxima aula, nós já vamos abordar a parte de álgebra. Então, nós já vamos começar a trabalhar aquela questão de montar a equação, depois vamos trabalhar a função de primeiro e de segundo grau e, principalmente, interpretação de questões. Você vai aprender bastante aqui, com vários exemplos, como que você pode fazer para poder interpretar questões de matemática. Então, aguardo você nesses próximos vídeos.